Bom, o canal não é meu, né? Existem dois tipos de problemas, né? Os meus e os deles. Eles me convidaram, agora falando sério. Eles me convidaram, olha, foram muito educados, eu não conhecia a Dia TV. Tava lá logo antes do recesso em Brasília, eles ficam lá no Mané Garrincha. Participei, foi uma entrevista normal, né? Ele cutucou com assuntos naturais, provocações que um jornalista, né, normal faria, mas aparentemente, pelo que eu vi da reação do público deles, eles estavam querendo que ele debatesse comigo, que ele fosse é, é, duro, incisivo, como se ele estivesse no lado oposto e tivesse um mediador de debate. Mas ele estava lá na figura de entrevistador. Mas, né, de todo modo, aparentemente o público ali da Dia TV, eu vi eles criticando, não, você tinha que ter pro entrevistador, né? Você tinha que ter se preparado mais, você deveria ter confrontado mais, né? A gente não tá falando, eu vi ontem que eles fizeram uma transmissão para pedir desculpas. A gente não tá falando com uma direita iletrada, a gente tá falando, eu me senti lisonjeado, né? Não sou da direita iletrada, né? Você está falando com um cara preparado, então você precisa se preparar para confrontar, para defender os nossos valores, a gente é uma TV progressista. E aí eu falo o seguinte, bom, se você é um veículo de comunicação que abertamente tem uma linha editorial, tem um lado, né, e milita por este lado, aí, bom, é o erro deles de terem me convidado, né? Porque você está me chamando aqui e você chama pessoas de tudo quanto é lado, né? Sim. E fala de vários assuntos. Da mesma maneira como eu discordo da linha editorial, sei lá, da Folha de São Paulo, do Globo, e sou entrevistado por eles normalmente. Porque uma coisa é você ter um posicionamento editorial, que todos os veículos têm. Outra coisa é você abertamente falar, eu milito por esse lado, né? Eu sou, digamos assim, um panfleto deste lado, como é, sei lá, um Brasil 247, uma Carta Capital. Então, assim, eu, pessoalmente, para mim foi uma entrevista como qualquer outra, mas aparentemente para eles foi uma hecatombe, né? Foi um E essa apocalipse. entrevista, eles te convidaram e rapidamente você já aceitou de prontidão e foi lá. Foi um processo relativamente rápido. Sim, não, Ou foi uma comigo. coisa de negociação? Não, Eles teve nenhuma negociação, é uma entrevista rapidíssimo. como qualquer outra. Pegou o telefone, É, ligou pra você e falou: quem vem é. aqui na Dia TV? Aí você pegou e foi na Dia TV. E aí virou esse caos completo que a gente viu nas redes sociais ontem. Muito bem. Felipe Reis, você quer falar sobre isso, meu amigo? Por favor. Então, realmente, isso foi o assunto de ontem, né? Principalmente nessa bolha mais à esquerda. Eu vi que praticamente todos os criadores da Dia TV falaram sobre isso. Para quem não conhece, a Dia TV, além de ser uma emissora digital, né? Que tem programação 24 horas no YouTube, ela também é um hub, né? Eles têm vários criadores, eles são inclusive parceiros da Mind, que eu acho que é uma empresa um pouco mais famosa, né? Talvez a maioria conheça mais a Mind do que a Dia TV, que também acaba sendo parceira comercial lá deles. Eu vi que o principal argumento, Kim, a respeito disso, vindo desses criadores, foi de pautas, por exemplo, anti-trans, que eles levantaram nas redes sociais, que alguns participantes do MBL, inclusive você, acabam levantando até através de PLs dentro do Congresso, através de conteúdo nas redes sociais. O que você tem a falar sobre isso? Bom, meu posicionamento é público e notório, né? Como você bem colocou, inclusive documentado em projetos de lei. Se eles não sabiam disso, ou se isso seria um grande motivo para a destruição da TV deles, mais uma vez, que eu falei para o Paulo, existem dois tipos de problemas, os meus e os deles. Assim, eu nunca escondi o posicionamento, né? Eu não tenho nada a me defender nesse sentido, porque meus projetos estão colocados, meus discursos estão colocados, eles são públicos, assim. Eu não cheguei lá e falei, olha, gente, eu sou um militante trans, né? E aí, de repente, mudei de posição no meio da entrevista. Assim, meu posicionamento é muito claro. Muito bem. Aliás, nós temos aqui alguns prints para exibir. Iaguinho, bota na tela só para vocês entenderem o que aconteceu de ontem para hoje. O Iago vai botar as imagens aí, porque tiveram capítulos, né? Então, vai a entrevista do Kim, aí ele faz a entrevista é publicada. É claro que a entrevista não teve uma boa repercussão com o público mais à esquerda. E aí a Dia TV começa a ser, entre aspas, cancelada pelos próprios apoiadores aí, porque chamaram o Kim para conversar. E aí, à noite, eles fazem esse comunicado que vocês estão vendo aí na tela, dizendo, olha, ouvimos com atenção a reação de vocês, nosso público, e decidimos tirar do ar o projeto Simplificando Entrevista. Ou seja, eles criaram,
Em resumo da ópera, o Kim Kataguiri destruiu a programação da Dia TV, porque você olha o caos. Tiraram do ar o projeto, não é nem a entrevista do Kim Kataguiri. Aí segue. Aí eles dizem, o programa nasceu com o propósito jornalístico de ouvir posições diferentes e promover um debate público mais amplo. Seguimos acreditando no valor do diálogo, mas ficou claro que a forma como isso se deu feriu a comunidade que construiu essa casa, nossos criadores e pessoas do nosso time, e isso pesa mais do que qualquer outro propósito. E eles seguem dizendo, a Dia TV seguirá e seguirá sendo um espaço comprometido com a comunidade que sempre esteve com a gente, aí a direção da Dia TV publicando isso. Teve também o posicionamento de um dos fundadores, é isso? Eu não sei se é um dos fundadores ou um dos apresentadores. O Gui Sampaio. O Gui Sampaio é o fundador, Fê? Só me ajuda aqui. Não, né? Gui Sampaio... Não, ele é o apresentador desse projeto, isso. Perfeito. Que era o apresentador desse projeto, porque esse projeto já não existe mais. Dá uma olhada no que ele disse. A gente está acompanhando as manifestações que vocês têm feito nas redes sociais e eu não queria tirar a razão de quem criticou. Eu acho que aqui é um espaço para a gente comentar o que foi feito, o que pode ser feito daqui para frente e também assumir os nossos erros. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá bom? Quando a gente criou o Simplificando Entrevista, a ideia era, de fato, a gente entrevistar pessoas de todo o espectro político. Isso, por alguns motivos, a Dia TV, ela tem um posicionamento claro, progressista. É um posicionamento que é compartilhado por todos os apresentadores também, de serem a favor, obviamente, serem a favor de pautas LGBTs, de serem a favor de pautas da comunidade preta, de pautas da comunidade trans, LGBT. Então a gente está sempre a favor dessas pautas e sempre muito claro, obviamente. Mas a gente entendeu que seria uma oportunidade de dar para o público que está acompanhando a Dia o que essas pessoas, veja, não são pessoas desconhecidas, são pessoas que já estão no Congresso, que já estão votando, que já estão impactando na nossa vida, o que elas pensam. Esse foi o pensamento inicial que a gente teve para o Simplificando Entrevista. A falha que a gente teve aqui, além de fato ter chamado o Kim, eu acho que é uma que me concerne aqui, que foi sobre a condução da entrevista. A gente teve uma decisão editorial que era para deixar a entrevista fluir muito mais com o entrevistado falando do que tendo um contraponto do entrevistador. Agora, repito, a gente já percebeu que foi um erro, mas a gente queria que ele falasse o que ele precisava e que a gente tivesse um senso crítico, que a gente formasse esse senso crítico de criticá-lo. Hoje eu vejo que foi incorreto, que a gente devia ter feito sim um combate na hora, junto com o Kim Kataguiri, daquilo que estava sendo dito por ele. A gente também tomou uma decisão, a gente vai continuar entrevistando, no Simplificando Entrevista, pessoas da esquerda e da direita. Só que a gente não vai mais dar espaço para pessoas que se pronunciam contra a nossa comunidade, com pessoas que se pronunciam contra pautas LGBTs, contra pautas da comunidade preta, a favor de misoginia. A gente não vai mais receber esse tipo de pessoa. Turma, deixa eu só falar um negócio que eu não entendi. Era um projeto jornalístico. E aí ele disse que ele tinha que debater. Eu nunca vi uma entrevista em que o entrevistado tem que debater com o convidado. Uma entrevista você pergunta para o convidado, mas debate é outra coisa. O debate é com o comentarista, não é, Beraldo? O que você acha? É um posicionamento claramente que tenta fazer as pazes com o público que ficou irritado porque é um público que não está preparado para ouvir o contraditório. E eu queria, inclusive, aproveitar a presença do deputado Kim aqui e tendo em vista que esse conteúdo foi simplesmente apagado da rede ali, do canal da Dia TV, para perguntar para o Kim, qual posicionamento seu irrita tanto os militantes progressistas? Olha, eu acho que principalmente o posicionamento anti-pensamento identitário, né? O pensamento que, eu sou aluno de uma escola, né, de filosofia grega que acredita que a razão é única e universal, que todos os seres humanos são capazes de, com os mesmos pressupostos, chegarem nas mesmas conclusões. Agora, o pensamento identitário diz que não, diz que só pode debater questões atinentes, vou colocar a minha minoria aqui, a descendentes de japoneses, aqueles que são descendentes de japoneses. Só pode discutir aquilo que confisco, por exemplo, de Getúlio Vargas em relação a
imóveis que você tinha ali na beira da praia, a contas bancárias de japoneses, aqueles que são da comunidade. Da mesma coisa, só mulheres podem debater sobre mulheres, só trans podem debater sobre trans, só negros podem debater sobre negros. E não só isso, né, que só podem, não é só numa questão de autoridade, só eles são capazes de entender, né, de ter cognição para entender questões atinentes à sua própria comunidade. Eu não acredito nisso, né? Aliás, não existe nenhuma evidência científica, e eles que tanto falam em ciência, de que existe uma barreira de pensamento entre diferentes comunidades. Então, eu acho que esse meu posicionamento, né, contra o uso, e na minha avaliação é o seguinte: não há defesa dos negros, não há defesa dos gays, não há defesa das mulheres. Há o uso dos gays, o uso das mulheres, o uso dos negros como um degrau para um projeto de poder, que é o que eu denuncio sempre. Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: PT sempre se posiciona a favor de cotas de fundo eleitoral e partidário para mulheres e para negros e de cotas de candidaturas para as mulheres. Nas duas legislaturas, nesses 2 mandatos que eu exerci, o PT votou a favor da anistia das multas para os partidos que não cumpriram essas cotas, inclusive o próprio PT. Então, assim, uma coisa é você ter o discurso para fora para usar essas pessoas como um degrau num projeto de poder que não se importa com elas em nenhuma medida, né? E, enfim, eu diferente da Dia TV, converso com bolsonaristas, com petistas, com psolistas e com centrão, e eu escuto dos próprios bastidores, né? Outro dia, um deputado do PSOL, que obviamente eu não vou expô-lo, porque eu não exponho conversas de bastidores, nomes de conversas de bastidores, mas ele veio me perguntar o seguinte: olha, depois do Jogo do Brasil, eu queria publicar lá no meu Twitter que a gente deixou os japoneses de olho aberto. Isso te ofende? Eu falei, não, imagina, tô cagando e andando, eu dou risada disso aí, né? Ele falou, é que eu fui publicar e minha equipe não deixou, porque falou que isso aí seria uma ofensa muito grande para a comunidade Nikkei. Eu falei, eu tô cagando e andando. Ele falou, pra mim também não tem nada demais. Então, assim, nos bastidores, né, você tem até um posicionamento diferente daquele que é defendido por